Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É tão bom estar aqui com vocês. Então, eu quero lhe convidar, você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a passarmos aqui mais ou menos uma hora debatendo assuntos de ciência e espiritismo, né, que acredito que sejam relevantes, importantes, fascinantes, delirantes, estimulantes para a nossa vida, pois discutimos esses assuntos que é o que eu digo, são assuntos da vida e em todos os seus aspectos, não é verdade? Pois com ele aprendemos muito sobre nós mesmos, sobre o espaço onde vivemos, o nosso mundo, acerca da nossa destinação, acerca dos porquês, pelo menos percrustamos um pouquinho essas multifacetas, não é verdade? Meu nome é Marcos Venício e convido você a essa jornada, dando início à nossa 66ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec. Como sempre, vale aqueles lembretes iniciais, não é? Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita, deixe o seu gostei aí se você gostou, ou obviamente o não gostei se não gostou. Use a aba de comentários para tecer os comentários, críticas, elogios, sugestões. Fique à vontade, você, pois esse canal ele é feito com humildade, claro, mas é feito para você, com muito carinho. Pode usar a aba de comentário para tirar as dúvidas também. Enfim, é um meio, um modo de interação para comigo. Todos são bem-vindas e bem-vindos. Todos os comentários são importantes, sejam eles quais forem, tá bom? Sem melindre, sem preocupação, sem medo, tá bom? Muito tranquilo. É necessário que haja muita tranquilidade aqui no nosso canal. Tá legal? Bom, eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. O ano já está caminhando para o final, não é verdade? Quando você estiver assistindo esse vídeo, já estaremos aí nas portas do Natal, né? Espero que cada um lembre-se do aniversariante, compreenda que Natal é algo muito mais do que peru, do que ceia, do que dar presente. Natal é algo muito mais profundo, precisa ser resgatado pelo espírito humano. Afinal de contas, trata-se de um aniversário de alguém especialíssimo, não é? O espírito e acho que o maior espírito que já esteve na Terra, né? Que aliás é nosso guia e modelo. Então, você que está me vendo agora, desde já um Feliz Natal, um Natal com muita paz, com muita reflexão, um Natal realmente de transformação, tá bom? O Brasil ainda, aliás, não só o Brasil, né? O mundo todo ainda está vivendo a pandemia da Covid-19, né? Já ultrapassamos, né, aqui no Brasil, já ultrapassamos a cota de 617 mil mortos, né? Muito provavelmente 617 mil famílias que nesse Natal terão assim um quê de tristeza para comemorar e desde já a minha solidariedade para com todas essas famílias que perdeu algum ente querido e às vezes famílias inteiras que foram totalmente devastadas. Então, cuidado, tá? A densidade populacional, pelo menos aqui da nossa cidade, Alencarina, né, já está aumentando muito, turistas já chegando, todos os lugares já com tendência à hiperlotação. Cuidado, viu? Aquilo que eu sempre tenho dito, muito cuidado. Não saia de casa sem a máscara, higienize as mãos, sempre, evite se aglomerar na medida do possível, enfim, aquela mesma cantiga que a gente vem fazendo a longas datas. Bom, iniciando então a nossa aula de número 66,
Estamos estudando aqui o capítulo 14, que se intitula Os Fluidos. Já comentamos bastante na aula passada de que os fluidos, na verdade, tratam-se de campos, campos energéticos, campos de forças, biocampos. Era um conceito, como já abordamos anteriormente, que Kardec não conhecia. A ciência da época não tinha muito bem consolidada a ideia de campo, tá? Isso veio já no começo do século XX. Então, daí a nossa abordagem com essa atualização conceitual e epistêmica, tá bom? Na aula passada, né, na aula 65, nós terminamos no item 4 do capítulo 14, né? Então, dando prosseguimento, vamos iniciar agora, imediatamente, no item 5 do capítulo 14, onde Kardec assim escreve: a pureza absoluta da qual nada nos pode dar ideia é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente compõem o que se pode chamar, desculpa, a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio onde, igualmente, vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Vamos dar uma pausa aqui para tecermos já alguns comentários, porque aqui tem muita coisa, né? Primeiro, Kardec está aludindo aqui a um fluido universal e primordial, que acredito que a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar, né? Como o fluido cósmico universal, né? Que é esse campo de energia do qual tudo, pelo menos tudo material é retirado. Tudo de que é material, tudo que é matéria, da mais sutil, da mais etérea, a mais densa, a mais material possível, então, em termos de massa, em termos de densidade, enfim, tudo que é matéria é retirada do fluido cósmico universal. E aqui Kardec ele está comentando que há um ponto inicial, vamos imaginar assim, que é esse ponto inicial seria o mais puro dessa matéria universal, a mais pura, a mais sutil na sua origem, né? Onde ele chama de o ponto mais puro, até o mais denso, mais material e, por assim, impuro, que é o da mais vasta materialidade. Assim conceitua Allan Kardec. E ele meio que termina esse primeiro parágrafo do item 5, dizendo que na atmosfera da Terra, né, da nossa linda joia azul, é onde se encontram os fluidos mais grosseiros, os fluidos mais densos. Ele até termina aqui: não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos de regiões superiores. Bom, a minha análise aí é pessoal, né? E não discordando de Kardec, quem sou eu para isso? Mas, gente, acho que vocês já perceberam que eu sou apaixonado pelo planeta Terra, sou apaixonado por essa linda joia azul. Se tudo aqui é formado por coisas grosseiras, e quando nós vemos os oceanos, né? Mares, lagos, lagoas, cachoeiras, montanhas, geleiras, desertos, a fauna, a flora,
o lindo céu azul, às vezes salpicado de nuvens brancas, às vezes salpicado de nuvens cinzas, às vezes escurecidos por tempestades. Mas o nosso mundo é lindo, é lindo. Eu não vejo nada de grosseiro nele, não. Muito pelo contrário, eu vejo algo de natural, algo da natureza. Agora, a matéria, realmente a matéria, que é talvez o que cause mais entrave ao espírito, mas não é por causa da matéria propriamente dita, é por causa da nossa percepção, é do nosso apego à matéria, pois a matéria por si só, ela é utilíssima, é através da matéria que nós depuramos as nossas faculdades intelectuais, é na matéria que nós experienciamos. A matéria é algo tão importante que sem ela, a nossa evolução ficaria incompleta. Poderíamos evoluir, sim, claro que pelo fato de sermos espíritos e não sermos matéria, mais ou menos isso, porque isso também é meio complicado de entender, mas visto que o espírito deve ser alguma coisa, mas é notório que a nossa evolução se dá principalmente na matéria, no estado de encarnado. Inclusive é para isso que nós encarnamos, para evoluir, para aprender a amar, para aprender a convivermos uns com os outros. Tem alguns aí que tem umas ideias que eu realmente não concordo, ideias como, nós encarnamos para sofrer, encarnamos para sermos punidos, encarnamos para sofrermos a justiça divina. Não, não, minha Nossa Senhora, não, não, não mesmo. Não concordo com isso. Encarnamos para amar, encarnamos para aprender a conviver, encarnamos para nos desenvolvermos intelectualmente. Claro que em função do nosso apego à matéria, em função do nosso egoísmo, em função do nosso orgulho, em função do nosso mal viver, em função das más escolhas que fazemos, nós atraímos para nós mesmos sofrimento, atraímos para nós mesmos ambiente de muito sofrimento. Mas isso é tão somente porque ainda é a nossa opção, por sermos seres ainda muito atrasados moralmente. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Com muito respeito à codificação, claro, pela qual eu tenho uma paixão muito grande, mas eu tenho muitas reservas com coisas como, aqui tudo é grosseiro, aqui tudo é para sofrimento, aqui tudo é para expurgar, tudo é para punir. Eu acho isso uma visão muito igrejista, uma visão ainda muito pautada nos arquétipos de milênios, de centenas de anos que temos, de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, de um Deus que parece até que não nos ama, que só quer nos bater. Enquanto que Jesus nos mostrou que Deus é amor. Aliás, Deus ama o ser humano, ele talvez odeie o pecado. Aliás, em Ezequiel 33:11 está escrito o seguinte: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Esse sim é Deus que nos ama e quer nos ver avançar, e quer nos ver evoluir, tá bom? Mas é claro, todo mundo sabe que a doutrina espírita ela está muito povoada de termos como punição, castigo, justiça divina, sofrimento, expiação. Até na hierarquia dos mundos rotularam o nosso mundo como de provas e expiações. Tá, eu entendo porque os espíritos da codificação disseram isso, e faz muito sentido, mas eu vejo algo mais na minha linda joia azul, nossa linda joia azul. Eu vejo mais no planeta Terra, eu vejo no planeta Terra um mundo maravilhoso. No sistema solar é a joia mais bonita de todas as joias, é a única que tem o azul líquido das águas, que tem a fauna, a flora, que tem borboletas, flores, que tem ventos, tempestades, areias, desertos, e tem vida humana, inclusive, inteligente, que ama, que causa sofrimento, sim, que ainda tem guerra, que ainda
permite a fome e a miséria, mas já aprendemos tanto e em contrapartida temos música, temos o cinema, temos a arte, temos a poesia, temos a dança, temos o cinema, temos tanta coisa boa, na verdade, tá vendo? Mas olha só, vamos lá. A propósito, a propósito, a física moderna hoje, ela se debruça diante de um conceito muito interessante, que é o campo de Higgs. Acho que já falamos muito aqui em aulas predecessoras sobre o campo de Higgs, que é o campo que dá massa a todas as partículas. Cada campo carrega uma partícula. O campo de Higgs carrega a partícula de Higgs. E a partícula de Higgs, ela tem por objetivo conceder massa a todas as outras partículas. Então, tudo que é material existe graças ao campo de Higgs. Eu já falei isso muito em outras aulas também, vou só repetir agora. Muito provavelmente, esse conceito de campo de Higgs é a visão científica, é a visão da física do fluido cósmico universal. Não com esse objetivo, porque não, a física não se debruça em coisas como fluido cósmico universal. Mas se você comparar a definição de fluido cósmico universal e a definição de campo de Higgs, nós veremos uma verossimilhança incrível, a ponto de deduzirmos que trata-se, sim, da mesma coisa. Bom, vamos prosseguir aqui no segundo parágrafo, né, do item 5 do capítulo 14, onde Kardec escreve o seguinte: o mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidades tem com os fluidos espirituais. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidade tem os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. E aqui observe que Kardec já nos aventa, né, já nos coloca a situação de diversos tipos de campos. Temos campos inerentes à matéria, né? Campo magnético, campo elétrico, campo eletromagnético, campo nuclear, campo gravitacional, e temos também os campos espirituais, né? O magnetismo espiritual, o campo dinâmico do espírito, o campo morfoestrutural do espírito, que na verdade é o perispírito, sim. Perispírito, na verdade, é um campo, é mais um campo da natureza ligado ao espírito humano, é o campo morfogênico do espírito, né? Acho que vamos falar disso com mais detalhes. Então, nós temos um rol de campos materiais e temos também os campos espirituais. E é óbvio, quanto mais evoluído for o espírito, e aí entendamos evoluído como mais afastado da matéria, ou menos influenciado pela matéria, ou menos necessitado da matéria, obviamente muito mais sutis serão todos esses campos, ou como dizia Kardec, fluidos. E se você preferir continuar com fluidos, não tem problema nenhum, mas o mais correto seriam campos, mas você pode escolher sem problema nenhum. Então esses campos vão se tornando mais sutis, menos densos, à medida em que o espírito que somos torna-se menos influente da matéria. Eu acho que isso já é bem assente para cada um de nós, não é verdade? Bom, encerrando o item 5 do capítulo 14, Kardec descreve o seguinte: não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos.
pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão por que são chamados fluidos espirituais. Muito interessante, assim, na verdade, um tanto quanto até incógnito, né? Meio misterioso essa história dos fluidos espirituais ou campos espirituais. E aqui Kardec fala que de espírito realmente nada. Até parece uma contradição, parece, mas não é não, tá? Quando ele diz assim, não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos, né, ou campos, como eu diria, espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria. É que, na verdade, gente, para ser bem claro, nós não sabemos o que é o espírito. Nós não sabemos qual é a constituição dele, do que ele é feito, nós não sabemos a matéria-prima da qual o espírito é feito, ele é confeccionado. De alguma coisa ele é feito, lógico, pois do nada que não é, algum tipo de algo. Agora é vago, né? Até em dizer fica vago, esse algo é matéria? Pode ser, porque não, num estado em que nós não conhecemos ainda, né? Só conhecemos hoje o sólido, líquido, gasoso, plasmático, quintessencial, quase matéria. Deve existir outros estados aí que não fazemos a menor ideia, e um deles pode ser o estado verdadeiro da constituição física do espírito. Né? Simplesmente é algo que nós não sabemos. Mas o fato é que do espírito emanam sim campos, um deles o campo morfogênico ou perispírito, emana o magnetismo também, emana muitas outras coisas também. Uma amiga minha me falou, e eu considero muito isso que ela diz, o amor. Aqui, claro, é pura especulação, nem tem isso na doutrina, tá? Mas o amor, será que não é um campo também, gerado no espírito? Amor, será que não é um tipo de energia que nos faz crescer, evoluir, nos faz contrair caridade, nos faz contrair misericórdia, compaixão, benevolência, indulgência, nos faz aprender a perdoar? Será que o amor não é um campo, um dos tais campos espirituais? O que é que você acha? Deixa aí no comentário se você concorda comigo ou discorda de mim de que o amor seja um campo, um dos campos espirituais? Bom, vamos partir agora para o item 6 do capítulo 14. Kardec começa o item 6 anotando o seguinte: quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Olha aí. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível, ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Prová-lo-ia aliás, prová-lo-ia a facilidade com que atravessam os fluidos espirituais e os espíritos aos quais não oferece maior obstáculo do que o que os corpos transparentes oferecem à luz. É interessante a estrutura da matéria, né? Quando Kardec pergunta quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria? Claro que aqui Kardec está escrevendo isso em 1868. Nós estamos em 2021. A física de partículas, a física nuclear, a física quântica, coisas que não existiam na época do Allan Kardec, ou seja, na época desses escritos. Hoje sim, já conhecemos muita coisa da constituição da matéria, sim. Conhecemos os átomos, conhecemos os constituintes básicos, os blocos formadores dos átomos, né, que são os prótons e nêutrons no seu núcleo e os elétrons constituindo a eletrosfera. Conhecemos os fótons, conhecemos os neutrinos, conhecemos os leptons, os hadrons, conhecemos os quarks, que são estruturas mais fundamentais ainda dos átomos, né? Os quarks, né, como o up e o down, dão origem a prótons e nêutrons, que na verdade derivam a massa da matéria e, por conseguinte, a própria matéria
propriamente dita, e esses conhecimentos eram inexistentes na época de Kardec. Então, sim, hoje a ciência já conhece bastante sobre a estrutura da matéria. Conhecemos tudo? Obviamente não. Uma das dúvidas que temos ainda hoje é acerca do aparecimento da massa, como a massa surgiu, que gera a massa. Lembra do campo de Higgs e da partícula de Higgs? É a vanguarda dos estudos nessa área. Temos a teoria das cordas, que tentam explicar ainda as partículas materiais. Temos a teoria Technicolor, que se contrapõe à teoria das cordas. Enfim, temos ainda muitas questões para serem respondidas. Mas temos aí laboratórios como o LHC, né? Large Hadron Collision, né? O Grande Colisor de Hadron, que fica lá nos Alpes franceses, italianos e suíços. Tem muita coisa ainda para estudar. Então, realmente, ainda hoje, não sabemos tantas coisas assim, não. Né? E aqui ele fala também começa a tocar um pouco, né, nessa história da constituição do espírito, né, da própria constituição espiritual, pois realmente o espírito não encontra barreira nesse tipo de matéria que nós temos ao nosso redor, né? Pois o espírito ele passa pela matéria, a matéria densa, como paredes, portas, por exemplo, assim como nós passamos pelo ar. Assim como a luz ultrapassa um vidro transparente. Então, essas coisas precisam ser estudadas, tá? Cedo ou tarde a ciência vai se debruçar por sobre esses assuntos e com certeza daí luz virá por sobre muitos desses temas. Mas vamos continuar aqui. Kardec prossegue no parágrafo 2º do item 6 do capítulo 14. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais que um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo quando deixar de existir as condições de coesão. Muito lúcido também, claro, muito lúcido e extremamente pertinente. Uma das coisas mais comuns em todo campo, qualquer que seja o campo, é a mudança, né? Os campos mudam, a energia, que é outra coisa muito interessante e estranha de se compreender, porque é um conceito que temos hoje já um grande domínio sobre, temos equações matemáticas que explicam o conceito muito bem, mas de fato não sabemos o que é. Estou me referindo à energia. Energia que também se refere a campos, não se pode dissociar campo de energia. Você tem a energia elétrica através do campo elétrico, a energia gravitacional potencial através do campo potencial gravitacional, a energia nuclear através dos campos nucleares, né? E essa energia ou campos energéticos, eles mudam, aliás, uma das qualidades interessantíssimas da energia é a capacidade que ela tem de mudar. Pensa nisso, quando você ligar a luz da sua casa, a sua lâmpada acendeu porque ela recebeu energia elétrica. Para essa energia elétrica chegar na sua casa e você ter acesso a ela através de um dedo, essa energia ela era primeiro potencial gravitacional no reservatório hidrelétrico, depois ela virou cinético, energia cinética, quando a água da hidrelétrica vazou pela comporta. Essa água faz girar as pás de um motor gigantesco, aí ela já se torna energia mecânica. Essa pá está imersa num campo magnético, então ela já vai virar por consequência de energia cinética para energia elétrica.
e essa energia elétrica vai chegar até as nossas residências depois aí de uma série de transformações. Até que voa lá, você liga o interruptor e essa energia elétrica vai virar energia térmica e energia calorífica e energia luminosa. Olha só, num simples pressionar de dedo, quando você aperta o interruptor da sua casa, pense nisso. Quando você apertar o interruptor na sua casa, você está provocando um ciclo de energia potencial gravitacional para a energia cinética, para a energia magnética, para a energia elétrica, para a energia eletromagnética, para a energia térmica, para a energia calorífica e, finalmente, para a energia luminosa. Já pensou nisso? Realmente, eu não sei se Kardec tinha noção disso, provavelmente não, porque não existiam usinas elétricas na época dele, né? Mas ele já tinha noção do quão plástico o campo é, ou o fluido, né? Como ele se referia, o quão plástico é essa característica da energia de mudar de forma o tempo todo. Maravilhoso isso, né? Muito maravilhoso. Concluindo aqui o item 6 do capítulo 14, Kardec anota o seguinte: quem sabe mesmo se, no estado de tangibilidade, a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares? Certos fenômenos que parecem autênticos tenderiam a fazer supô-lo. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. Aqui Kardec está elucubrando, né? Está ensaiando uma coisa muito interessante. Ele está supondo que mesmo no estado de tangibilidade é a matéria comum, que é a matéria tangível, é a matéria palpável, a matéria que você pode tocar, sentir, cheirar, ver. Ele está dizendo se essa matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização, ou seja, de ela tornar-se etérea. E ele se vale para isso de fenômenos espirituais, como por exemplo as materializações, as levitações. Então, muito estudo tem que se fazer a respeito disso. Eu penso de que, como toda matéria, né, isso do ponto de vista relativístico, como toda matéria nada mais é do que energia condensada, e isso já está provado com os postulados de Einstein da relatividade especial. Então, para mim, nada de anormal a matéria transformar-se, pois se a matéria é, assim, pelo menos matematicamente, um dos pontos de vista da energia, por que então que ela não pode mudar para os mais diversos tipos de estado condensado ou autocondensado no seu próprio estado momentâneo? Eu sei que isso não é simples, tem que se estudar muito a respeito, mas eu tenho pensado muito nisso e não vejo dificuldade para a eterização, como Kardec usava esse termo, do princípio material tangível. Mas, como eu falei, é preciso estudar muito, tem muita coisa que deve ser pesquisada ainda, tá bom? Bom, e agora vamos entrar num capítulo também, um capítulo não, um tema muito interessante, que é a formação e propriedades do perispírito. Formação e propriedades do perispírito. Talvez nós tenhamos uma aula adendo, uma aula extra só sobre perispírito, porque talvez peça isso, mas vamos tentar tecer os maiores comentários aqui para não sobrecarregar muito, tá? Bom, formação e propriedades do perispírito. Já no item 7, estamos ainda no capítulo 14, Kardec define o seguinte: o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma.
Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em material tangível ou matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porque o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Aqui Kardec está comparando o perispírito com a própria matéria orgânica, porém em níveis diferentes. Bom, aqui, minhas amigas e meus amigos, deixa eu começar já a dizer uma coisa. Para quem já me conhece, não vai se espantar não, mas por acaso você não me conhece ainda, entenda que eu sou pesquisador na área de perispírito, pesquiso muito a sua constituição, evolução, fenômenos ligados à estrutura e propriedades. Então, existe hoje, eu queria já deixar isso bem claro, existe hoje já um conceito bem mais evoluído sobre perispírito. Kardec trata muitas definições, muitos comentários, principalmente aqui na Gênese e na revista, mas ele não tinha ainda, em função da época em que Kardec vivia, ele não tinha ainda a base informacional para poder tecer mais informações sobre o perispírito. Eu digo, é como se Kardec, na doutrina espírita, e isso porque o conceito de perispírito já é estudado por muitas outras tradições, por muitas outras escolas, os caldeus, os egípcios, os romanos, já falavam no perispírito, não com esse nome, né? O perispírito, a alcunha, o vocábulo foi cunhado por Allan Kardec. Mas é o mesmo corpo espiritual que Paulo de Tarso se refere, é o Mandomayokotya dos hindus, é o Ki dos chineses, enfim, é o modelador biológico, organizador morfológico biológico, que o Hernani Guimarães tanto se refere. Leibniz estudou também como corpo fluídico. Leibniz, sim, um dos criadores do cálculo diferencial e integral. Então, há um estudo crescente nesses comenos, né, nesses pormenores. O fato é que, na escola de Kardec, vocês vão ver que ele sempre vai se referir a perispírito como uma espécie de corpo semimaterial, como uma espécie de invólucro semimaterial, muito facilmente confundível com o conceito de duplo etéreo. Nós vamos conceituar as duas coisas. Então, esse é o conceito básico de Kardec. Ele via perispírito como um corpo semimaterial. A escola moderna, da qual eu faço parte, vê o perispírito não mais como esse campo semimaterial, vê o perispírito como um campo de energia, morfoformador. E isso fica bem claro quando nós analisamos os conceitos, definições e propriedades do perispírito. O entendimento e a prática da fenomenologia envolvendo o perispírito fica muito mais lógica, fica muito mais coerente quando você entende o perispírito, não mais, eu até costumo brincar, me perdoe, não estou sendo leviano não, mas é brincar carinhosamente, dizer que não encarar mais o perispírito como o saquinho do espírito, sabe? O saco do espírito, tem um espírito em volta dele, o perispírito, a palavra peri já quer dizer em torno de, né? E se tornando esse invólucro do perispírito. Enquanto que o campo perispiritual, que é como o perispírito precisa ser entendido hoje, ele é algo inerente ao espírito. Por comparação, é mais ou menos assim: o ímã possui um campo magnético, lógico, senão não seria ímã. É como se o ímã em si fosse o espírito
e o campo magnético gerado pelo ímã fosse o perispírito. E aí você começa a entender por que o perispírito é indisjunto do espírito, não dá para separar, e não dá mesmo, porque faz parte um do outro. Na verdade, o perispírito ele é a extensão do próprio espírito, portanto, indissolúvel. E como entender o aspecto que Kardec falava muito sobre esse semi-envoltório, aliás, envoltório semimaterial? É porque, dentre muitas das propriedades do perispírito, ele é morfoformador. Morfo de morfologia, de forma. Formador porque ele forma. Então, assim como o campo magnético de um ímã atrai pedacinhos minúsculos de ferro, por exemplo, o campo perispirítico atrai átomos e moléculas, formando uma estrutura em forma de arcabouço, cópia do corpo que temos. É mais ou menos assim o que as pesquisas modernas têm dito a respeito disso. Tá? Então, já vamos se acostumando com isso. Nós vamos falar bastante sobre isso até o final do estudo da Gênese e muito provavelmente nas outras obras também. E aí, claro, você tem nas mãos, olha, vocês são privilegiados e privilegiadas. Vocês têm nas mãos a possibilidade de decidir. E é simples, é binário, aliás. Em termos de perispírito, você tem duas escolas. A escola clássica e a escola moderna. O que diz a escola clássica? O perispírito é um corpo semimaterial formado pelo espírito. A escola moderna, perispírito é um campo energético espiritual ligado e formado e tendo como origem nele, no espírito, que dentre muitas outras coisas formam o nosso corpo e todos os nossos corpos. Essa é a definição moderna de perispírito. Se você quiser continuar com a visão clássica do saquinho do espírito, do corpo semimaterial, sem nenhum problema. Você vai ter dificuldade no raciocínio em alguns fenômenos, mas não tem problema nenhum. Mas se você quiser embarcar na neoteoria, né, na teoria nova, que tem muitos pesquisadores, como o Dr. Rupert Sheldrake, como a doutora Sheila Ostrander, bem antes dele, né, russa, que estudou coisas como isso. Tem o Décio Iandolir Júnior, que estuda coisas como isso também, o próprio Jacob Mello, e muito por aí vai. Mas não se turbe vosso coração, não. Vamos conversar muito sobre isso. Aliás, perispírito é um estudo importantíssimo, fundamental para a compreensão do espírito, para a compreensão do corpo, para a compreensão de muitos fenômenos, muitos e muitos e muitos fenômenos. Tá bom? Então, não brigue comigo, não se revolte, não me xingue, nem diga que eu estou obsidiado ou que eu sou, desculpa, um herege. Apenas a gente estuda, pesquisa e, é claro, evolui. Aliás, o próprio Kardec não estudou tanto assim perispírito. Ele conceituou, colocou o nome, os espíritos da codificação adoraram, tanto é que eles mesmos passaram a adotar o mesmo vocábulo, mas o próprio Kardec diz muito na Revista Espírita que cabe às gerações seguintes estudos mais aprofundados acerca dessa entidade, perispírito. Fecha aspas. Então, vamos voltar aqui para o texto, agora entrando no item 8 do capítulo 14, né, formação, e né, no tema formação e propriedades do perispírito. Olha só, do meio onde se encontra é que o espírito, olha só, e aí a gente vai começar a analisar as diferenças, olha só, do meio onde se encontra, vou só circular aqui que é importante aqui, ó. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito.
É a primeira contradição com o modelo novo. Porque, olha só, o perispírito, ele é imperecível, ele nunca abandona o espírito. Nunca, nunca, nunca. E perispírito e espírito evoluem juntos, está na codificação. Todos os espíritos, do mais atrasado a Jesus Cristo, possuem perispírito. Então, é difícil entender isso se você vai adotar que é do meio onde se encontra que o espírito extrai. Ora, se é do meio em que o espírito se encontra que ele extrai, então onde é que estava o perispírito desse espírito antes de ele estar no meio em que ele está? Se ele extraiu do meio em que ele está, é porque antes ele não tinha perispírito. E não há momento algum em que espírito não tenha perispírito. Então, na escola moderna, sabemos que não, o perispírito ele não é extraído do meio em que o espírito está, não. O perispírito ele é gerado pelo próprio espírito. É o espírito quem gera o perispírito. Assim como o ímã gera o campo magnético inerente a ele mesmo. É que, na verdade, se a gente parar para pensar, muito do que Kardec chama de perispírito, na verdade, é duplo etérico. Aí sim, o que é duplo etérico? Duplo etérico, aí sim, é uma cópia do nosso próprio corpo, é um envoltório realmente semimaterial, extraído e composto com as moléculas do próprio ambiente, ou mundo como queira, ou planeta como queira, em que o espírito está. Aí sim, fica coerente. Anota aí na cabecinha de vocês, ou nos alfarrábios, ou nos borrões, ou nos rascunhos de vocês. Tem dois conceitos que se confundem muito: perispírito e duplo etérico, ou duplo etéreo. Só que Kardec, na época dele, só falou em perispírito, não falou em duplo etéreo. Duplo etéreo é um conhecimento que vem depois. É um conhecimento contemporâneo a Allan Kardec. Aí nós vamos falar disso também depois. Mas isso não tem problema nenhum, isso não vai nos trazer prejuízo nenhum. Eu só estou aqui pontuando as diferenças entre ambas as escolas. A escola clássica, que vê o perispírito como, na verdade, como duplo etéreo, e a escola moderna, da qual eu sou parte, que vê o perispírito como uma extensão do espírito, vê o perispírito, na verdade, como um campo gerado pelo próprio espírito. Então, olha só, continuando aqui no item 8. Aliás, eu vou começar a ler de novo. Ó. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório ele o forma dos fluidos ambientes. Então isso não é perispírito, isso é duplo etéreo. Agora, é o perispírito que aglutina, é ele que dirige, gerencia, é ele que morfoforma esse corpo. Então tá tudo bem, não estou dizendo que Kardec está errado, não. Pois de fato a mola mestra, pois de fato o motopropulsor, pois de fato o que dá origem a esse corpo semimaterial é de fato o campo perispiritual. Mas lembrando, na época de Kardec, ninguém tinha esse conceito de campo, nem ele, nem nenhum cientista da época. Então é preciso dar esse desconto também. Espero que vocês estejam acompanhando aí o meu raciocínio. Continuando aqui o item 8. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Lógico, se ele é retirado do mundo, se o mundo A tiver constituição diferente do mundo B, o perispírito de um espírito que está no mundo A vai diferir do perispírito do espírito que está no mundo B. Mas não é o que nós concordamos hoje. Perispírito é um só em qualquer mundo, porque ele é inerente ao espírito. O que vai mudar é o duplo etéreo. Aí sim, esse conceito que é muito interessante e vai resolver muitos dos nossos problemas. Mas não nos adiantemos aos fatos. Vamos continuar. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado
em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Epa, que aqui tem um monte de coisas, que, bom, a gente precisa falar. Claro, nem todo mundo é obrigado a concordar, mas até onde se sabe, Júpiter não tem vida orgânica, pelo menos. Espiritual, com certeza tem. Não está claro aqui se Kardec está aludindo à vida espiritual ou vida orgânica. Ele diz assim, por exemplo, vamos voltar à questão de Júpiter, por exemplo. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa. Bom, então aqui está se admitindo que há vida corporal em Júpiter, coisa que não foi identificada até os dias de hoje. Até hoje não quer dizer que não tenha, não estou dizendo que não tenha, não. Estou dizendo que não foi detectada vida corpórea até os dias de hoje em Júpiter. Isso, por enquanto, continua sendo só pertencente à literatura espírita. E eu preciso, aliás, como recomendação do próprio Allan Kardec, seguir a ciência. Não há indícios de nenhum tipo de vida orgânica. Aliás, orgânica até sim, até pode haver vida orgânica em Júpiter. O que ainda não faz sentido é vida corpórea. Espíritos em Júpiter, sim. Aí sim, vida espiritual em Júpiter, tranquilo. Eu vou admitir que Kardec está se referindo à vida espiritual. Aí sim, como o espírito não possui um corpo, portanto não tem nada de orgânico nele, aí sim espíritos podem habitar Júpiter sem problema nenhum. E aí eu vou admitir isso com certeza. Bom, se há um dupletério em Júpiter, coisa que não faz sentido para mim, pois a vida em Júpiter, ela inerentemente é espiritual, acho que lá dispensa o uso de um dupletério, mas perispírito existe porque, de novo, perispírito é inerente ao espírito, não ao mundo. Mas, claro, admitindo-se corpos em Júpiter, o duplo etéreo, que é gerado pelo perispírito em Júpiter, com certeza teria necessariamente propriedades diferentes das do duplo etéreo gerado por perispíritos espirituais, obviamente, aqui da Terra, como em qualquer outro mundo. Está mais ou menos claro? Duplo etéreo é essa casca semimaterial, que aí sim é retirada das substâncias materiais do orbe, do mundo, do planeta onde o espírito está. E aí sim, se o espírito está na Terra, a constituição física é uma, se está na Lua é outra, se está em Júpiter é outra. Aí sem problema nenhum. Mas aqui eu penso que Kardec realmente se referiu à vida espiritual, até porque Kardec jamais iria afirmar, em 1868, vida corporal em Júpiter. Ele não iria não iria asseverar isso. E olha que está dizendo aqui que Júpiter é muito avançado. Se é muito avançado e existisse civilização corpóreas em Júpiter, já teríamos recebido sinais de rádio de lá, já teríamos recebido sinais de tecnologia, já que é muito mais avançado do que a Terra, né? A Terra, por exemplo, já mandou muitas missões a Júpiter, muitas sondas já foram a Júpiter. Se lá realmente houvessem civilizações corpóreas, tais quais a nossa, e muito superior à nossa, teríamos realmente indícios de vida inteligente lá. E por enquanto, até hoje,
Até hoje, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, não se tem evidência, por menor que seja, de algum tipo de vida inteligente em Júpiter. E claro, estou me referindo à vida material, à vida corpórea, a seres evoluídos organicamente, como seres humanos, por exemplo. Não foi detectado até agora, mas espiritualmente falando, como eu já falei, e eu espero que isso esteja bem claro, espiritualmente falando, com certeza não há problema nenhum. Eu sou muito seguro de que há espírito em todos os orbes, em todos os orbes. Eu indico a vocês a lerem o artigo 4 da Revista Espírita de 1869, o artigo 4 de abril de 1869, da Revista Espírita. Leiam o artigo 4, ele é muito elucidativo nesse assunto, nesse aspecto, ele é muito elucidativo nessa questão. Mas aí entendam, tá, gente? Kardec era um cientista, era lógico, era racional. Ele não tá. É porque tem gente aí no movimento espírita que diz que tem civilizações em Júpiter, inclusive que Mozart mora em Júpiter, né? Aludindo a certa mensagem na Revista Espírita de 1858, onde Kardec, desse estudo desse jornal, ele deixa lá muito claro, olha, vamos aguardar que a astronomia descubra mais detalhes e coisas sobre Júpiter e Saturno para podermos tecer opiniões mais conscienciosas, né? Opiniões mais conscientes e menos ficcional. O próprio Kardec escreve isso lá na Revista Espírita, tá? Então vamos ter muito cuidado com isso, tá? O único lugar com vida parecida com a nossa que se conhece no sistema solar é aqui na Terra. Porque só na Terra, só na nossa linda joia azul, é que se abriga todas as condições necessárias para a vida ser como ela é. Para mais detalhes, se você não assistiu a aula, eu não sei se é a aula 61 ou 62 ou 63, que é uma aula extra, que eu falo sobre as condições que aconteceram aqui na Terra para nós estarmos aqui. Por que a vida na Terra evoluiu até nós? Foram preciso 11 coisas, eu acho, no mínimo 11 coisas muito especiais terem acontecido aqui na Terra. E essas coisas especiais certamente não existem em Júpiter, nem em nenhum outro planeta do Sistema Solar. Fato esse que demonstra que só realmente a nossa linda joia azul tem vida orgânica. Estou falando de matéria, tá, gente? Não estou falando de vida espiritual, não. Estou falando de vida material, vida orgânica, assim, de carne, pele, gordura, cabelo, que usa blusas e tudo mais, que precisa usar óculos. Estou falando de vida material. E isso só na nossa linda joia azul. Em nenhum outro lugar foi detectada até agora algum padrão de vida semelhante ao que encontramos aqui na Terra, tá? Então, com certeza, aqui no item 8 do capítulo 14, Kardec está se referindo certamente à vida espiritual, que aí sim pode ter em Júpiter, em qualquer outro lugar. Leia o artigo 4 de abril da Revista Espírita de 1869, é muito elucidativo. Aliás, perdão, é 59, não é 69 não, me perdoe, é abril de 1859, artigo 4, tá? Olha a correção aí, eu errei, não é abril de 1869 não, é abril de 1859, tá legal? Vejam lá, vocês vão gostar das coisas que tem lá, vejam e perguntem, deixe aí no comentário o que é que você pensa sobre isso. Mas, aproveitando, né? Estamos encerrando já, né? Já estamos
atingindo a 1 hora, estamos encerrando a nossa videoaula, mas deixa aí no comentário o que é que você acha. Você acha que tem, sim, vida orgânica em Júpiter, tem prédios, a casa do Mozart, que ele está morando lá, você acredita nisso? Não tem problema nenhum, cada um de nós é livre para acreditar no que quiser. Tá bom? Isso nunca, pelo menos para mim, isso nunca foi e acredito que nunca vai constituir problema nenhum, não. Deixa aí seu comentário, tá? Eu me baseio pela ciência, me baseio talvez por outros critérios, mas nem todo mundo é obrigado a usar o mesmo rol de critérios, não é verdade? Isso é liberdade de pensamento, que é livre-arbítrio no pensar e é uma das coisas que define o espírito que somos como espíritos livres nesse aspecto. E é lindo isso, não é verdade? Bom, obrigado a você que ficou até agora. Muito obrigado aí pelo seu prestígio, pelo apoio que você está me dando. Olha, você não sabe o quanto isso me faz feliz e me motiva a continuar. Sei que somos um público pequeno, são poucas as pessoas ainda que assistem ao canal, mas eu não estou preocupado com quantidade, não. Eu sou fiel a você que me assiste, sejam quantos forem, de 1 a 1 milhão. Tá me assistindo, é dedicado a você, então, tá bom? Mas olha, estamos encerrando a aula 66. Deixa aí o seu gostei se você gostou, não gostei se não gostou, inscreva-se no canal, cuidado, estamos numa pandemia lá fora, cuidado ao sair de casa, use a máscara, higienize as mãos. Tá com a sua vacina em dia? Tome a vacina, deixe de besteira e deixe de acreditar em coisas ridículas. Vacinas salvam vidas, não acredita em outra coisa não. Já tomou a sua primeira? E a segunda, tome a dose de reforço quando chegar a sua vez. Perdeu alguma dose aí? Se informe em algum posto aí. Tome a sua dose. Não caia em coisas ridículas de que a vacina da Pfizer mata pessoas ou qualquer outra vacina. Okay? Tome a vacina, qualquer uma, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Covaxin, Coronavac, enfim, a que tiver disponível para você, tome as vacinas, elas são muito importantes, tá bom? Beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau.